Paz seja convosco, meus irmãos, caminhando com Cristo. Estava me lembrando de uma história, de uma ilustração, e diz que tinha o mestre e o aluno caminhando por uma estrada, e de repente eles encontraram uma casa muito velha, uma casa caindo aos pedaços. Eles estavam com sede e pararam naquele local para pedir água para beber, para saciar sua sede. Quando bateram naquela porta e pedindo por água, veio uma família. Bom dia. Bom dia. Veio uma família e serviu água para eles. Enquanto eles bebiam a água, o mestre, observando a feiura daquela família, um pessoal mal arrumado, uma pobreza muito grande, umas crianças feias, um casal feio. E ele perguntou para eles assim: de que vocês vivem? Aí o casal, o marido vira para o mestre, né, e fala assim: nós vivemos de uma vaca que nós temos. Essa vaca, ela nos dá uma quantidade de leite e a gente consome uma parte, a outra a gente vende, compra arroz e feijão e a gente vira o mês com aquela vaquinha. E o mestre observou que, apesar daquela casa ser muito feia, uma casa muito velha, e a família está vivendo numa pobreza muito grande, eles tinham muita terra, era um sítio. Foi então que, quando eles saíram daquele lugar, Bom dia. Bom dia. Quando eles saíram daquele lugar, o mestre observou que a vaca estava pastando bem na beira da cerca. E existia uma pirambeira do outro lado. O mestre foi e empurrou aquela vaca de buraco abaixo e a vaca morreu. O jovem aprendiz ficou espantado, não entendeu nada. Por que o mestre fez aquilo? A única fonte de sobrevivência, a única fonte daquela família pobre, miserável, matar a sua fome, era aquela vaca. E uma família, apesar de tanta pobreza, tanta dificuldade, serviu eles tão bem, deu a água, saciou sua sede, e mesmo assim o mestre, com a sua ingratidão, empurrou aquela vaca de buraco abaixo. Mas o discípulo não teve coragem de questionar o seu mestre e foram embora. Mas o discípulo ficou muito triste com aquela ação do mestre. Teve um momento que ele até pensou em deixar de ser discípulo daquele mestre. Passou-se os anos e eles estavam vindo naquela mesma estrada. Aí o mestre observou que aquele sítio estava bonito, a cerca estava bem feita, a casa estava bem montada. E o mestre virou para o seu discípulo e falou assim: vamos pedir água naquela casa? O discípulo: vamos sim, mestre. Só que antes deles chegarem lá, o discípulo fez uma observação ao mestre e disse: mestre, eu só lembro daquela família que vivia nesse sítio. Olha como é que está esse sítio agora. Eles devem ter vendido, né? Afinal de contas, o senhor empurrou de buraco abaixo a única fonte de sobrevivência daquela família. O mestre ficou calado. Então, quando eles chegam naquela casa, bom dia, e bate a porta, vem uma família bonita, um casal bonito, uns filhos bonitos, e recebê-los com muita educação e servem água para eles, saciando sua sede.
E o discípulo, né, querendo apontar o seu mestre, vira para aquela família e fala assim: escuta, alguns anos atrás nós tivemos aqui, existia uma família muito pobre morando nesse lugar. Por acaso vocês compraram o sítio daquela família? Aí o pai vira e fala assim: olha, bom dia. O pai vira e fala assim: olha, nós vivíamos nessa casa com uma vaca. E ela nos dava uma quantidade de leite. E a gente vendia uma parte, consumia a outra e com isso a gente comprava arroz e feijão e passava um mês com aquilo. Mas um belo dia a vaca caiu no buraco. E nós percebemos quanta terra que a gente tinha para plantar. Nós percebemos que a gente tinha muita coisa para fazer. Bom dia. Que poderia nos sustentar. E a gente começou a plantar. E cada ano que passava a gente colhia mais e mais. E o dinheiro começou a sobrar. A gente começou a reformar o sítio, começou a reformar a casa. E eu louvo a Deus porque aquela vaca caiu no buraco. O discípulo olhou para o mestre. O mestre falou: tá entendendo? Você entende agora por que aquela vaca teve que ir para o buraco? O que eu quero trazer com essa reflexão? Abraão e Ló estavam vivendo juntos e os dois eram muito ricos. Muito, muito, muito. A tal ponto que os seus pastores começaram a discutir. Porque não tinha espaço na terra para os dois. Abraão teve que virar para Ló e falou: Ló, meu filho, meu sobrinho, a gente vai ter que se separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Foi essa a mensagem de ontem no culto. Então, Ló, olhando para as campinas verdejantes, né, em volta do Rio Jordão, escolhe ir para o rio, para as campinas verdejantes. Consequentemente, Abraão teve que ficar com o lado do deserto. Existia uma promessa na vida de Abraão. Deus falou para ele assim: Abraão, sai da terra que você está e da parentela, sai da tua parentela, que eu vou fazer de você uma nação, uma grande nação. O problema é que Abraão tinha feito apenas uma parte do que Deus ordenou. Ele saiu sim da terra, mas a parentela ele tinha trago junto. E o problema estava nisso aqui. Ló estava sendo um empecilho das promessas de Deus se cumprirem na vida de Abraão. A vida financeira estava legal, o casamento estava legal, só que o filho não vinha. Ou seja, a promessa de Deus não se cumpria. Por quê? Porque Abraão não tinha feito 100% do que Deus mandou. Então ele estava escorado naquela vaquinha. Talvez ele pensava: vai ser em Ló. Mas a promessa de Deus era dar um filho para ele e para Sara. Por que ainda você não tomou uma decisão? Por que você está escorando nisso aí? Às vezes num emprego que está impedindo a promessa de Deus de se cumprir na sua vida. Está na hora de viver pela fé. Talvez uma amizade que impede as promessas de Deus de se cumprir na sua vida. Um namoro. O que impede Deus de cumprir as promessas na sua vida? Em Abraão era o seu sobrinho. A promessa não se cumpria porque ele não fez o que Deus mandou ele fazer. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. A vaquinha estava impedindo aquela família de viver uma prosperidade, um tempo de bênção. Eles olhavam e escoravam naquela vaquinha e pensavam que aquela vaquinha era tudo que eles tinham. Mas na verdade, a vaquinha era o empecilho
deles viverem o sobrenatural. Pense nisso. Será que alguém vai ter que empurrar essa vaquinha aí? Será que alguém vai ter que fazer aquilo que você não tem coragem de fazer? Será que Deus vai ter que entrar com a providência? Será que Deus vai ter que fazer aquilo que você não tem coragem de fazer? Pense nisso. Está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de fazer uma escolha. Está na hora de você tomar uma atitude na sua vida para você viver os propósitos de Deus. Em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz. O Senhor te abençoe e te guarde.